Voltei. Então, lembra que a tia falou sobre a gente falar um pouquinho sobre a questão dessa mistura de povos no nosso país e da importância que eles tiveram, porque cada um tinha uma característica específica e essas diferenças de cultura trouxeram muitas coisas para a gente poder se desenvolver. Isso foi muito importante para chegarmos até aqui. Esses povos foram muito importantes. Nós somos uma mistura de culturas e desses povos, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aqui trabalhar heranças dos imigrantes e eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a pesquisa que eu quero que vocês façam é se na família de vocês tem alguma herança de imigrantes. Todas as pessoas que não são do Brasil, nascidas, lembra que a tia falou sobre nativos? Nativos é aquele que nasce no Brasil, vive no Brasil, nasce no Brasil e nunca saiu do Brasil, esse é nativo. Então os índios são os nativos do Brasil. Os imigrantes são portugueses, são os africanos, os italianos, alemãos e japoneses, holandeses e todos os outros povos de todos os outros continentes, eles são os imigrantes. Então a pesquisa vocês vão pesquisar na família de vocês, perguntando pro papai, pra mamãe, pro vovô, façam chamada de vídeo com a titia, com um primo, com qualquer pessoa da família para perguntar se vocês têm alguma herança de algum imigrante na sua família. E aí você vai fazer um texto falando sobre esses imigrantes da sua família. Vou dar um exemplo da minha. Ó, eu já contei essa história. A minha família é de uma região do Espírito Santo, parte de mãe, que foi colonizada por alemãos e italianos. E eu tenho na minha descendência a herança de imigrantes italianos. Também tenho herança de índios, porque a minha bisavó, que era avó do meu vô, ela era índia. E aí eu não sei, provavelmente deve ter alguma mistura, porque nós somos uma miscigenação de negros. Então assim, na minha herança que eu conheço, eu tenho lá italianos e tenho índios, tá bom? Por isso que às vezes o olho da tia é meio pequenininho e tal, e eu tenho algumas características, se vocês observarem, né? Porque a gente consegue identificar pelas características. E a pesquisa é o seguinte, vocês vão perguntar aos familiares de vocês, façam videochamada, pergunta o papai e a mamãe, pergunta a vovó e o vovô, se tem alguém da família que é de um outro país, de um outro continente, para contar a história para vocês da sua herança dos imigrantes, tá? De qual imigrante você tem herança, tá bom? Então essa é a primeira pesquisa. Aí aqui, mão na massa, ó, mão na massa tem um pequeno texto e desse pequeno texto tem 6 perguntas. Vamos lá? Você percebeu que a origem da população brasileira ocorreu pela miscigenação, que a tia falou várias vezes, de indígenas, africanos, europeus e asiáticos? Que tal conhecer um pouco mais a origem do seu sobrenome? Olha, a tia acabou de falar. Entreviste um adulto da sua família e responda as seguintes perguntas, que é a pesquisa que a tia pediu para você fazer. Por quê? Para você poder entender um pouquinho mais da sua herança familiar. A tia, por exemplo, o meu sobrenome é Oliveira Martins. Oliveira da parte do meu avô, que laçou a minha bisavó lá, que era índia, só que ele era português. E o Martins, eu herdei, desculpa, o Oliveira eu herdei lá do meu avô, que era português, e o Martins eu herdei da família lá do meu pai também, que era português. Porém, eu tenho um sobrenome muito diferente, Escardini, que esse sobrenome é da minha avó,
que era descendente de italianos. Então vocês veem como é importante os sobrenomes da gente? Os sobrenomes também contam a história da nossa família e das nossas gerações. Então aí, olha as perguntas. Qual é o seu nome completo? 2. No seu nome, qual o sobrenome que vem do lado da sua mãe? Da minha mãe é Oliveira. Eu, Scardini. Qual é o sobrenome que vem do lado do seu pai? Do lado do meu pai é o Martins. Então você vai pesquisar aí com a sua família. No número 4. Como é o nome dos seus avós? Por parte de pai e por parte de mãe. Então aqui tá pedindo para você escrever o nome do vovô e da vovó completo por parte de mãe e o nome do vovô e da vovó completo por parte de pai. Por quê? Porque é para você poder entender um pouquinho de onde vieram os sobrenomes. Você pode pesquisar no Google, sabia? E descobrir de onde veio os sobrenomes. Às vezes foram sobrenomes que foram dados aqui mesmo no Brasil e às vezes são sobrenomes que vieram desses imigrantes, tá bom? Olha que interessante. Vai ser muito legal esse trabalho, hein? E na número 5, qual é a origem do seu sobrenome? Como eu expliquei agora, a origem do meu sobrenome vem do lado paterno, portugueses e índios, e vem do lado materno, que são portugueses e italianos. Ok? Olha que interessante. E é muito bom porque aí você fica se conhecendo. Isso é muito importante. Esse autoconhecimento é muito importante para a nossa vida. No número 6, quais costumes e características culturais vieram de seus bisavós e dos seus avós para a sua família? Então, vou dar um exemplo. Na minha família tem a agricultura muito forte por causa da descendência dos italianos. Os meus primos e os meus tios são plantadores de café. E a influência que eu tenho familiar é muito forte na área da agricultura e também na área da educação. Porque a maior parte da minha família, tanto de pai quanto de mãe, vem da área da educação. Então isso também foi influência familiar, tá bom? Então isso vai dar uma linda e bela pesquisa e vocês vão ter muita curiosidade para saber muito sobre a família de vocês, tá? E aí vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vocês vão ficar com a pesquisa que a tia pediu para vocês falarem um pouquinho sobre se vocês são descendentes de algum imigrante e responder esse questionário, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.